Olá, sou a Ana, uma nova empreendedora no mercado de calçados. Bem, depois de muitas pesquisas, estou preparada para abrir a minha empresa. Mas antes, vou ligar para minha amiga Poliana, que é especialista no assunto, para me ajudar nesse processo. Não posso fazer nada errado. Olá, Poliana, tudo bem? Olha só, já estou preparada para abrir a minha empresa, mas antes preciso daquelas suas últimas orientações. Oi, Ana. Abrir uma empresa hoje tornou-se muito mais acessível do que há alguns anos atrás, graças à integração dos sistemas de registro do governo e o da Receita Federal com as juntas comerciais do país. Os principais passos para abrir qualquer empresa são a criação de um plano de negócio, elaboração de um contrato social ou ato constitutivo, registro na junta comercial, obtenção de CNPJ e licenciamento. Ana, vem aqui no meu escritório que eu vou te explicar melhor como abrir uma empresa. Certo, então pode deixar que amanhã dou uma passada aí. Muito obrigada, Poliana. Oi, cheguei para conhecer como funciona todo o processo de abertura de uma empresa. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco, né, sobre a abertura e fechamento de microempresas e empresas de pequeno porte no estado de Minas Gerais. Sobre o processo de abertura dessas empresas, o primeiro tópico que a gente tem que começar a pensar e desenvolver é o plano de negócio. Então, faça um bom plano de negócio, que é através dele que a gente vai conseguir extrair as principais informações para aquela empresa, os principais objetivos, missão, valores, questão capital, né, questão de viabilidade. Então, aqui é o quesito mais importante para iniciar a abertura de uma empresa. Após feito isso, já podemos partir para para um outro questionamento. Vai empreender sozinho ou com sócios? Porque aqui vai ter algumas especificidades dependendo da escolha. Um terceiro item também é o tipo jurídico de empresa. Que tipo de empresa será essa? Empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade anônima, sociedade limitada, dentre vários outros, né? É muito importante a escolha aqui e ver o que cada um abrange, se está dentro do seu negócio, se vai atender. Outra questão também é o registro empresarial na junta comercial e nos demais órgãos competentes. Prefeitura, Receita Federal, é aí que o negócio, né, toma proporção legal, né, ele vira legalizado, é após esses registros nestes órgãos competentes. Ainda falando das etapas, né, agora as etapas de abertura de empresas, então, o primeiro tópico ali é consultar a viabilidade, consultar, né, sobre o nome dessa empresa, se já tem outros nomes, alguma coisa já cadastrado, né, ali já que já foi construído, se o tipo de negócio pode ser inserido no endereço que você está pretendendo. Então, são várias questões que têm que ser feitas aqui neste início, né, de abertura mesmo da empresa. Após isso, solicitar um documento básico de entrada, o DPE, preencher um módulo integrador, acessar o registro digital, enviar o processo digitalmente para análise da junta comercial, né? Esse processo tem que ser todo analisado mesmo e aprovado pela junta comercial. E após registrar a empresa, é preciso fazer inscrição estadual e municipal conforme a atividade. Mas aqui um tópico, né, para tornar essa empresa legal, toda dentro da regra, né, atendendo todos os quesitos mesmo. E após o CNPJ gerado, ou seja, sua empresa já tem um CNPJ gerado, né, pela Receita Federal, o contribuinte deve acessar o portal interno da JUSENG para gerar login e senha e o licenciamento do Corpo de Bombeiros. Então, aqui entra a fase que o Corpo de Bombeiros tem que liberar o negócio também, né, a empresa, para exercer as atividades. Observações. Agora, algumas observações, né, sobre esses tópicos que a gente vem falando. Se o contador não gerar o licenciamento dos bombeiros, a empresa fica pendente de declaração e não aparecerá automaticamente na JUSENG para gerar a inscrição. Então, atenção nesse tópico, né? Muito importante que o contador gere esse licenciamento dos bombeiros. A empresa tem que ter essa licença. Tá? Após gerado esse licenciamento dos bombeiros na junta, a empresa constará em estudo para que possa providenciar a inscrição municipal. Então, o outro tópico, que é após a inscrição nos bombeiros, né, esse licenciamento, é providenciar a inscrição municipal.
Outra observação, para MEI, ME e EPP, com atividade de baixo risco, não é obrigatória a apresentação de habite ou escritura na prefeitura. Então, esses tipos de empresas não precisam, né, do habite ou a escritura lá na prefeitura, somente os outros tipos. Uma outra observação ainda sobre a abertura de empresas é que o certificado de funcionamento provisório dos bombeiros apresenta como dispensa de licenciamento para atividades de baixo risco com área total construída até 200 metros quadrados ou endereço de correspondência, ou licenciamento provisório quando a área construída é até 930 metros quadrados. Esse último é válido por 1 ano e substitui o AVCB em atividades de baixo risco. Quando é utilizado, o contribuinte tem 1 ano para providenciar o AVCB mediante. Mais uma observação é que quando aparece a situação alto risco no Corpo de Bombeiros, no laudo, ou Secretaria Municipal de Saúde não libera o alvará da Prefeitura, deve aguardar o parecer do fiscal vistoriador. Então, tem que atentar para esses pontos, né, para essas observações que a gente fez aqui. E aí, uma lei, né, muito importante sobre a abertura de empresas é a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. O que rege nessa lei? Né? Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, especialmente no que se refere à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive nas obrigações acessórias. 2. Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. 3. Ao acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quando há preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos da tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. 4. Ao cadastro nacional único de contribuintes e que se refere ao inciso 4º do parágrafo único do artigo 146, enfim, da Constituição Federal, incluído pela Lei Complementar número 147 de 2014. Então, a Lei Complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006 é a lei, né, que fala aí sobre esse processo de abertura de empresas e que, nesse momento, a gente deve ficar muito atenta para ela. Ela ainda vem aqui se desdobrando, como vocês podem perceber aqui na apresentação. Vamos deixar, né, à disposição para as pessoas que tiverem alguma dúvida sobre essa abertura de empresa e quer saber o que se retrata, né, como se proteger, né, se precaver, pode pesquisar essa lei, então, número 123 de 14 de dezembro de 2006. Ainda algumas ressalvas sobre essa lei e mais alguns apontamentos. Com este momento de crise econômica e devido à Covid-19, infelizmente vou precisar fechar a empresa. Vou procurar novamente a minha amiga para me ajudar nesse processo. Olá, Poliana, como vai? Ana, eu vou bem, e você? Não vou nada bem. A situação está difícil na empresa. Vou precisar fechar e preciso de sua ajuda. Ah, sim, bem, hoje em dia está bem mais fácil de resolver esta questão. Está bem menos burocrático. A baixa da microempresa e empresa de pequeno porte terão um trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, o que facilita a vida de muitos empreendedores. Isto mudou muito devido à criação do Sistema Nacional de Baixa Integrada de Empresas, o que não precisa mais de apresentar a certidão negativa para concluir a baixa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Basta solicitar a junta comercial. Ana, agora vou te apresentar as etapas de forma geral para o encerramento da empresa. Então, agora falando da parte do processo de fechamento, né, das empresas, primeiramente, devemos atentar para o distrato social. Mas lembrando que o distrato social, ele só vai acontecer se for uma empresa com sócios, tá? Se você não tem sócio, não precisa se preocupar com essa etapa aqui, que não é necessário.
ela vai ser feita para quê? Para reunir com os sócios mesmo, informar o motivo, né, dessa sociedade ser desfeita, apontar essa divisão dos bens da empresa, o que fica para um, o que fica para outro, e recolher a assinatura de todos esses envolvidos, né, para dar numa ata, recolher essa assinatura numa ata para dar o encerramento do negócio. Feito isso, a gente já parte para a parte que envolve o FGTS, que é emitir o certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, se existe ainda algum valor para ser recolhido, ele deve ser pago na Caixa Econômica Federal. Mas se não existir nenhuma pendência, a empresa já recebe esse certificado, que é válido por 30 dias, e a retirada dele pode ser feita no site da Caixa Econômica mesmo. Feito isso, é parte da baixa na prefeitura e no estado. Então, primeiramente, tem que verificar os tipos de impostos que são pagos pela empresa, né? Em caso de contribuição municipal com imposto sobre qualquer serviço de qualquer natureza, o ISS, é preciso solicitar na Secretaria de Finanças a baixa do banco de dados da prefeitura. E essa lista de documentos necessários, o tempo e a taxa devida são estabelecidas pelo município. Já se é outro imposto, né? Se a empresa paga sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, pode dar baixa na inscrição estadual, procurando a unidade da Secretaria da Fazenda. Esse processo também, ele pode ser feito, né, de forma prática também pela internet. Na internet, né, basta acessar lá o formulário de inscrição de alteração cadastral no portal do REDSIM, clicar em já possui uma pessoa jurídica e depois em nova baixa e acompanhar o pedido na opção acompanhamento de solicitação do CNPJ via internet. Então, pela internet também consegue realizar esse processo, né, de forma mais simplificada, seguindo esse passo a passo aqui. Outro ponto, né, no processo de fechamento das empresas são os tributos federais. Então, a obtenção da certidão de débitos relativo a créditos tributários federais e a dívida ativa da União também é necessário para ficar regularizado com o governo federal. O documento abrange todos os créditos tributários federais administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda, inclusive contribuições previdenciárias. Então, atentar aqui para a parte dos tributos, tá? Que é um passo importante aí nesse processo de fechamento. E agora, nós vamos falar também dessa importância, né, desse outro tópico que a gente falou lá na abertura também, da regularização e tudo junto, né, lá da junta comercial. Então, aqui no fechamento também é muito importante protocolar o pedido de arquivamento no ato de extinção da pessoa jurídica ou da sociedade empresária. Nessa etapa aqui, é necessário apresentar outros documentos que comprovem a quitação de diversos tributos e contribuições obrigatórias, que a gente falou nesses passos anteriores. Nesse caso, será cobrada uma taxa, tá? Uma taxa de valor que varia de estado para estado, mas o estado de Minas Gerais ele tem isenção. Então, em Minas Gerais não precisa ser pago. E o prazo para a efetivação do arquivamento também é variável. O distrato social é arquivado depois de pagar essa taxa. Então, somente depois de pagar a taxa que o distrato vai ser arquivado. E aqui uma observaçãozinha aqui para microempresas ou empresas de atividades sucursais e filiais são dispensadas da apresentação dos documentos de quitação, regularidade ou inexistência de débito. E quem confere isso, né, tá falando, confere na Lei Complementar 123 do artigo 9º, primeiro parágrafo, inciso 2. E feito todos esses passos, vem aí também muito importante que é a baixa no CNPJ. A lista das etapas de como fecha uma empresa é encerrada com a baixa de CNPJ. Então, deu baixa no CNPJ, né, finalizou. E para realizar essa fase, é preciso utilizar o Programa Coletor Nacional de Dados da Receita Federal. Por quê? Porque ele vai gerar essa solicitação de cancelamento do CNPJ e o documento básico de entrada, o DBE, que deverá ser assinado e entregue no local indicado pelo sistema. E na junta comercial também é possível solicitar a baixa, caso haja convênio com a Receita Federal. Agora, aqui um ponto muito importante é que é preciso atentar, porque mesmo depois que a empresa já estiver fechada, se ela tiver qualquer tipo de dívida, será cobrado, tá? Mesmo com a empresa fechada, essa dívida é cobrada, como é explicado na Lei Complementar número 123, nos parágrafos 4º e 5º. Está falando lá, né, o 4º e o 5º. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades decorrentes da falta de cumprimento de obrigações ou prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticados pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares sócio-administradores. Então, essa taxa vai ser cobrada mesmo com a empresa fechada. E a solicitação da baixa do empresário ou pessoa jurídica importa a responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Então, a responsabilidade vai sobrecair, né, sobre quem, né, esteve no período frente à empresa e tudo mais. E agora a gente vai trazer aqui algumas respostas para as perguntas sugeridas, né? Em relação aos procedimentos de abertura e fechamento de microempresa e empresas de pequeno porte no estado de Minas Gerais, comparando com as normas instituídas pela LC 123/2006. Há obediência da legislação federal? Sim. Ocorre essa obediência na legislação federal, sim, porque sempre incorrerá majoritariamente frente às autarquias de instâncias inferiores. Mesmo existindo legislação formal de âmbito regional, sempre permanecerão cláusulas do âmbito federal majoritário. Então, o federal sempre, né, vai reger. E agora, perguntando um pouquinho aqui sobre as dificuldades encontradas a nível nacional. Algumas, né, dificuldades que foram citadas é a burocracia excessiva nas documentações iniciais do negócio, redundância e exigências de documentos nas diferentes repartições regulatórias e ainda as altas taxas próprias de registros, até mesmo antes do negócio iniciar o faturamento. Então, né, taxas cobradas, valores altos, documentação excessiva e redundância desses documentos, né, em diferentes repartições. Quais as dificuldades encontradas a nível estadual? As dificuldades encontradas pelos empreendedores a nível nacional também são encontradas a nível estadual? Sim, tá? Essa mesma relação, tanto no nível nacional quanto no estadual, as mesmas dificuldades são encontradas, independente, né, de qualquer uma das, seja nacional ou estadual, tem e são as mesmas dificuldades encontradas. Como essas dificuldades podem ser contornadas juridicamente e administrativamente? A fim de contornar essas referidas dificuldades, é aconselhável que se simplifique ao máximo as especificidades no processo de abertura e, à medida que o negócio se desenvolva e cresça, as alterações jurídicas e administrativas podem ser revistas. Né? Então, aí alguns dos critérios que a gente pode utilizar para contornar, né, diminuir aí essas dificuldades encontradas no processo. Muito obrigada, Poliana, por todas as informações e agora vamos dar baixa na empresa.